Sejam bem-vindos, exploradores! Estão prontos para invadir a vida de Onésimo e conhecer todos os detalhes dessa linda e emocionante história? Então vamos lá! Esse é o Explorando a História e hoje vamos falar sobre a carta de Paulo a Filemon. Confira! Quinze curiosidades que você não sabia sobre a carta a Filemon. Autor e local de escrita. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso, provavelmente em Roma entre 63 e 65 d.C., mas alguns historiadores dizem que poderia ter sido escrito na prisão de Éfeso ou alguma outra. Canonicidade da carta. Filemon é a epístola mais curta de Paulo, contendo apenas 25 versículos, e por isso não dizemos que ela possui capítulos, pois se possuísse seria apenas um. Ela foi colocada como a última carta de Paulo disposta no cânon bíblico, após Tito e antes de Hebreus. Ela faz parte do grupo chamado de Epístolas Pastorais ou Epístolas de Prisão. Quem era Filemon? Filemon provavelmente se converteu em Éfeso durante a terceira grande viagem missionária de Paulo e, juntamente com Epáfras e outras pessoas, fundaram a igreja dos Colossenses, na cidade de Colossos. Filemon provavelmente recebeu a carta com o seu nome e a de Colossenses pelas mãos do próprio Onésimo e Tíquico. Possivelmente, marido de Áfia e pai de Arquipo, ele era um homem cheio de fé e de amor ao próximo, sempre citado como aquele que encoraja os outros a continuarem a servindo a Deus. Você também pode ser um encorajador desse canal, deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Tá demais, obrigado pessoal! Por que Paulo cita a igreja que está na sua casa? A igreja de Colossos ficava na casa de Filemon. Como não havia igreja, era costume os primeiros cristãos se reunirem na casa das pessoas, geralmente de pessoas mais ricas, pois a casa era mais ampla e caberia mais pessoas. Por que a Bíblia não questiona contra a escravidão? A escravidão era o sistema político da época. Jesus não veio para desfazer os sistemas políticos, e sim para implantar o reino dos céus, firmado no amor em todos eles. Por isso, era permitido a um cristão ter escravo ou ser escravo, desde que não houvesse abuso de poder e maus tratos, como Efésios 6, 5, 9 diz. O mesmo acontece com o Evangelho hoje. Deus não interfere em questões políticas como monarquia ou parlamentarismo, democracia ou totalitarismo, enfim, pois isso são coisas completamente humanas. A palavra dele entra mais fundo do que em uma sociedade. Ela entra no íntimo do coração de cada cidadão que a aceita, independentemente do seu estado político ou econômico. Embora não seja da vontade de Deus que haja senhores e escravos, assim como não é da vontade dele a desigualdade entre ricos e pobres, a natureza humana criou isso. O Evangelho nos livra dessas prisões. Vivendo para o reino de Deus, essas coisas passam a não ser mais algemas em nós. Na época, 1/3 da população do Império Romano eram escravos. Uns já nasciam escravos. Uns eram forçados a se tornarem escravos. E outros ainda se ofereciam a ser escravos por diferentes motivos, como uma grande dívida, por exemplo. A escravidão não estava relacionada à raça, gênero ou etnia. Com o passar do tempo, os cristãos foram percebendo que a escravidão era algo errado e foram libertando seus escravos. Como está dividido a carta a Filemon? A carta está dividida da seguinte maneira: Introdução, versículo 1 ao 3, a fé e amor de Filemon, dos versículos 4 ao 7, um apelo em favor de Onésimo, dos versículos 8 ao 22, saudações finais, versículo 23 e 24,
e a bênção, no versículo 25. Com quem Paulo estava no momento da escrita da carta? Paulo estava com Timóteo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, conforme o versículo 23 e 24. Falo sobre eles em outro vídeo. Por que Paulo diz que tem o direito de exigir que Filemão faça o que ele quer? Paulo, como apóstolo, tinha o direito de obrigar Filemão a fazer o que ele quisesse na sua relação mestre-discípulo, pois nessa relação o mestre sempre tinha razão e o que ele falasse seria para o bem do seu discípulo, como uma relação de pai e filho, quando o pai está educando o seu filho. Paulo havia mostrado para Filemão a salvação por meio da palavra de Deus, assim como ele fez com Onésimo, conquistando assim o título de pai espiritual de Filemão. Mas assim como Cristo não força nada a ninguém, Paulo faz o seu pedido baseado nos pilares amor e gratidão, e não nos pilares da obrigação. Paulo era pai de Onésimo. Paulo declara ter gerado Onésimo na prisão, nos termos gregos originais, gerado entre as algemas. Não que Paulo seja pai biológico de Onésimo, e sim um pai espiritual. Paulo considera as pessoas que ele levou para o caminho de Jesus como seus filhos e filhas na fé, assim como ele chama Timóteo várias vezes de filho. Como Paulo e Onésimo se conheceram? É difícil saber ao certo como se conheceram. Tudo que a Bíblia diz é que Paulo gerou ele na prisão. Os historiadores se dividem em duas versões. A primeira seria que Onésimo tivesse sido preso e estado com Paulo por algum tempo. E a segunda seria que ele ouviu falar de Paulo, o que era muito comum na época, e o tenha procurado para resolver algumas coisas na sua vida, vindo assim a conhecer o Evangelho. O que significa o nome Onésimo? Onésimo significa útil e era um nome muito comum entre os escravos na época, fazendo referência ao quão útil eles eram para suas famílias. Porém, o nosso Onésimo tinha se tornado inútil para Filemão, como escravo por ter fugido, mas ele se tornou novamente útil, primeiramente a Paulo, que estava preso e provavelmente Onésimo começou a levar a palavra de Deus em Roma, mas agora também seria útil para Filemão, não mais como um escravo, e sim como um amigo de trabalho para o reino de Deus, um servo, não de Filemão, e sim de Deus, na igreja dos Colossenses, para ajudar Filemão no seu trabalho. Se Onésimo era útil para Paulo na prisão, por que o mandar de volta? Paulo queria continuar com a ajuda de Onésimo, que com certeza havia ganhado toda a sua confiança, mas não queria fazer isso sem a aprovação de Filemão, pois embora tivesse fugido, Onésimo ainda era seu escravo perante a lei, e ficaria muito feio se Filemão descobrisse isso pela boca de outra pessoa, concorda? Além disso, Onésimo precisava resolver todas as suas pendências do passado para continuar sua jornada com Cristo. O que Onésimo roubou de Filemão? Com certeza, houve um momento na vida desse escravo que ele decide ir embora. Os motivos não são claros, mas que escravo não lutaria pela sua liberdade, não é mesmo? Geralmente, quando um escravo fugia, ele no mínimo roubava valores suficientes para financiar a sua fuga. Mas a Bíblia também não traz a informação do que realmente foi roubado. O que Paulo diz é que, se ele deu algum prejuízo ou se ele deve alguma coisa, no versículo 18, indicando que provavelmente sim, ele roubou algo ou simplesmente deixou de executar uma tarefa, ou pode ter perdido algo de valor do seu senhor. São várias as possibilidades que o levariam a fugir e várias coisas que ele poderia ter roubado. Não temos a resposta concreta daquilo que foi. O que Filemão poderia fazer com Onésimo? Filemão, mesmo que sendo quase impossível resistir a esse pedido de Paulo, ainda poderia recusar e tornar Onésimo novamente o seu escravo. Sendo assim, poderia aplicar qualquer punição que ele quisesse sobre o seu escravo pela traição e fuga.
Sabendo disso, Paulo mandou Onésimo para Colossos também, em vez de mandar apenas a carta para Filemão. Quais os símbolos representados nessa história? A intercessão de Paulo a favor de Onésimo é um símbolo da nossa salvação, onde Paulo, sendo símbolo de Cristo, intercede a Filemão, um símbolo do Senhor, garantindo que o preço que causava a separação dos dois já havia sido pago, um símbolo da cruz. Agora, dependia apenas da compaixão do Senhor para transformar um escravo a amigo. Ou seja, estávamos afastados de Deus por causa dos nossos crimes contra Ele, os nossos pecados. E embora que Ele ainda seja Senhor e pudesse nos obrigar a cumprir suas vontades como o pilar da obrigação, sendo a gente escravos dele, Ele não faz isso. Mas Jesus paga a nossa dívida com o seu sangue na cruz, nos aproxima novamente de Deus através do seu caminho. E Deus, com sua infinita misericórdia, nos aceita, não mais como escravo, e sim como filhos de Deus. Aleluia! E aí, exploradores, o que vocês acharam dessa história? Ficou faltando alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário abaixo. Comentem também histórias que vocês não entenderam e vamos explorar juntos. Quer aprender mais sobre como interpretar a Bíblia? Então essa é a sua oportunidade. Vou deixar na descrição um curso completo para você sair do nível básico ao nível de entender tudo que a Bíblia diz. Cola lá e saiba mais. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima expedição.